Olá, gente, tudo jóia? Hanna aqui, estou de volta com mais uma live. Wie geht's euch? Como é que vocês estão? Hoje é feriado, né? Heute ist Feiertag. Então, eu acho que hoje vocês vão estar talvez na praia, né? Vielleicht seid ihr am Strand. Ja, heute ist Wochenende, heute ist Montag, aber heute ist Feiertag. Então, hoje é feriado. Então, quem sabe vocês estão na praia, né? Am Strand, na praia, im Inland, no interior, ja, auf dem Land. Ok, dann kommt mal rein. Gleich fangen wir an, ja? Venham, já já eu vou começar. E hoje, né, heute werde ich über ein ganz tolles Thema sprechen. Hoje eu vou falar sobre um assunto super legal que impacta muitas pessoas, na verdade, que é essa questão, né, a insegurança. Então, supere a sua insegurança quando você fala alemão, né? Supere essa sua insegurança. Isso é super importante, tá? Quem de vocês, ja, wer hat dieses Gefühl, quem tem esse sentimento que você acha que você não é boa, o bom, o suficiente quando fala alemão? Você acha que o que você faz, o que você estuda não é o suficiente? Você acha que você não é capaz? Você se sente mal, você se sente frustrado? Você fala alemão e mesmo assim, quando você faz um mini erro, você acha, meu Deus, é o fim, eu tô muito ruim, isso não tá legal. Você pega o chicote e fica se batendo e fica se sentindo mal e diz assim, meu Deus, eu sou a pior pessoa da face da terra porque eu não sei falar alemão. Você acha que você nunca vai conseguir falar alemão e você acha que você sempre pode fazer melhor, né? Esse é um problema, porque você acha que você sempre pode fazer melhor e o que você faz nunca é o suficiente. E esse é o seu problema, né? Você acha que você falou várias palavras, várias frases super bem, aí você desliza em uma frase, faz um erro e puf, estragou tudo, porque você fez um erro. Um erro lhe condena para você ser a pessoa péssima, horrorosa que você acha que você é. E deixa eu te falar. Isso não é verdade, tá? Você não é essa pessoa ruim, você não é essa pessoa mal, você não é essa pessoa incompetente, não é isso, sabe? Mas muitas pessoas acham que isso de fato é verdade, tá? Então hoje a gente vai falar sobre essa insegurança que você tem ao falar alemão e como você consegue combater essa insegurança, tá? Uma questão é que, assim, começa a reparar onde você está focando, né? Se você está focando no seu progresso ou no que está faltando, né? O que você errou, né? Então é muito importante, né? Porque ao falar, você vai falar. E aí, como eu falei, né? Você faz um erro e aí já condena tudo, né? E aí eu quero te perguntar, você é uma pessoa que costuma analisar o lado bom ou o lado ruim, né? Você diz, nossa, hoje eu falei tanta coisa a mais que eu já não falava semana passada. Ou você diz, nossa, beleza, estou falando a mais, mas mesmo assim ainda é muito ruim, sabe? Então veja aí se você é uma pessoa optimista ou pessimista, né? Outra coisa também, né? Como você se sente quando você erra? Que sentimento vem? Como é que você se vê? O que você imagina? Qual é o diálogo interno que você tem, né? O que você fala para você quando você está errando, né? Você fala, putz, ai, que saco, meu, sou muito burra. Ou você diz, nossa, não, eu errei realmente, mas eu vou melhorar, vai ficar bacana. Então, assim, é super importante o que você sente, né? Ou como é que você lida com o seu erro, né? O que você faz se você diz, beleza, eu errei e eu vou fazer melhor, ou se você diz, eu errei e eu vou parar, né? Isso é super importante, essa coisa de você seguir, né? É difícil, mas eu continuo tentando.
é esse pensamento. Você precisa pensar assim, beleza, eu só estou começando, eu sou um aprendiz, né? Eu não preciso estar perfeito. E aí é isso, assim. O que eu quero falar para você, tá? Existem 3 tipos de medo, tá? Anote no seu caderno. 3 tipos de medos. O primeiro medo é o medo de falhar. Você tem medo de falhar. O segundo medo é, você tem medo do sucesso. E o terceiro medo é o medo do julgamento. E eu vou lhe explicar o que acontece, tá? O medo de você falhar é o medo mais comum, assim, que todo mundo entende que acontece, tá? Então é assim, você, o ser humano em geral, tá? Você condiciona o seu cérebro a não falhar, tá? A gente diz assim, meu, eu preciso fazer tudo muito certinho, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser o melhor, eu preciso ser a melhor, eu não posso errar. Nossa, porque se eu errar, pessoas vão, né? Ou eu acho, né, que eu sou burro, porque quando a gente era pequenininho, na escola, os nossos pais e os professores e a sociedade ensinaram para a gente que errar é coisa de burro, porque os nossos amigos riam da gente quando a gente fazia uma pergunta no colégio, né? E você sabe que a primeira infância é que a mais modela, né, todo o ser humano. Então, assim, você tinha medo de levantar a mão, de perguntar, porque você achava que você era fraco, que você era inferior aos outros, que você era burro. E aí você condiciona o seu cérebro a não errar. E você coloca uma pressão muito grande em cima de você, porque você não quer errar, né? Porque se eu errar, eu não sou inteligente, tá? Isso aí tem um fundo psicológico muito mais embaixo, tá? Mas nessa live eu ainda não vou entrar nisso. Semana que vem eu entro, tá bom? E aí o medo do sucesso. O que é o medo do sucesso? Gente, todo mundo na verdade quer ter sucesso, né? Assim, pelo menos se parte do princípio que as pessoas querem ter sucesso, tá? Só o que acontece? Gente, com muito sucesso vem grande responsabilidade. E as pessoas têm medo da responsabilidade. Então, nossa, o que vai acontecer se eu realmente, de fato, for falar alemão? Aí eu vou me mudar para a Alemanha, eu vou trabalhar numa puta empresa, um emprego incrível e eu vou ter tanta responsabilidade. E se eu errar? E se as pessoas enxergarem que eu não sou bom o suficiente? E se eu errar e as pessoas me demitirem? E se eu não entender uma frase de alguma coisa no trabalho que agora eu tenho muita responsabilidade e eu errar? Né? Então, gente, o sucesso traz responsabilidade e a responsabilidade traz medo. Será que eu vou dar conta de tudo? Será que eu sou qualificado para isso? E aí vem a trava tá no subconsciente, tá bom? E o medo do julgamento. Nossa, se eu falar errado em alemão, o que a pessoa vai pensar de mim? Essa pessoa com a qual eu estou conversando, o que ela vai pensar de mim? Nossa, o que ela vai falar para outra pessoa? Nossa, porque eu falei o artigo errado, o der das errado. O que ela vai falar de mim? O que ela vai pensar de mim? Meu Deus do céu. Então, o medo do julgamento, da opinião dos outros sobre você é muito importante, né? Porque quando éramos pequenininhos, a gente queria agradar a nossa mamãe e ao nosso papai. E aí, a gente queria receber aceitação, né? E a aceitação a gente recebia através do amor dos nossos pais. E aí, quando a gente fizesse alguma coisa errada, como criança, a gente achava que os nossos pais não iam mais amar a gente. Isso tudo no subconsciente, tá, gente? Então, a opinião que a outra pessoa tem, que mamãe e papai, né, quando você era pequenininho, pensavam sobre você, era muito importante para você. Por isso que hoje em dia você dá tanto valor a o que os outros falam sobre você, pensam sobre você, e a opinião, né, a dicas, as sugestões que as outras pessoas falam para você, tá? Isso é algo comum que acontece, tá bom? Todo ser humano, a maioria funciona assim porque aprendeu dessa forma, tá bom? E aí, o que acontece, né? Eu queria te perguntar,
Ano passado, por exemplo, sei lá, você foi numa loja, isso pode ser na Alemanha, ou algumas férias que você foi, que você teve que falar inglês, por exemplo, ou você falou alemão, tá? Eu não sei em que nível você tá, quanto tempo você está aprendendo a falar alemão, mas você foi para uma loja, isso pode ser no Brasil, pode ser nas férias, pode ser na Alemanha, e você foi para uma loja e o atendente ou a mulher que estava lá sentada estava ríspida, estava chateada, foi grossa com você, foi chata com você. E você pensou, meu, que mulher merda, que homem burro, que homem chato, me maltratou aqui, foi super chato aqui, né? Eu comprando aqui um pão e a pessoa super mal-humorada aqui comigo e tudo mais. Mas você pensou, beleza, saiu da padaria e continuou vivendo a sua vida. Você estava nas férias, você estava, sei lá, indo para o trabalho, e você comprou as coisas, a pessoa foi chata com você, você pensou, que merda, e seguiu a sua vida. Você lembra se isso aconteceu com você ano passado? Você lembra disso? Você lembra? Qual foi a última vez que você lembra? Porque com certeza todo mundo já passou por isso, por um atendente chato, por uma pessoa chata, né, no banco, na loja, enfim, em algum lugar. Mas você lembra de fato? Você consegue enumerar quantas vezes na sua vida isso aconteceu? E isso te deixa hoje em dia ainda triste? E isso hoje em dia ainda incomoda? Reflita. Nossa, realmente, ano passado a mulher da padaria me maltratou e até hoje eu tô triste com isso. Né? Você lembra do rosto dessa mulher, desse cara, dessa adolescente, desse adulto? Ou a sua vida seguiu e tu tá nem aí? Nos primeiros 5 minutos você ainda fica meio bolado, assim, você fica meio chateado, né? Mas depois você esquece, você esquece. Então veja, se você errou, se foi na padaria e disse assim, ein Brötchen mit Schokolade bitte zum Wegbringen, né? Em vez de você dizer zum Mitnehmen, você diz wegbringen, que é levar, assim, dar de volta. Aí você usa uma palavra errada, mas a pessoa vai entender. Pois você nem lembra que você errou, sabe? A pessoa, beleza, pode ter se maltratado e depois você nem lembra mais, né? Segue a vida e pronto. Então, assim, veja o quanto, né? Quantos minutos a gente vive, tá? Deixa eu até fazer um cálculo aqui, deixa eu ver. Vou fazer um cálculo. 24 horas vezes 60 minutos vezes 30 dias vezes 12 meses vezes 300, vezes 12 meses, é verdade, tá bom, beleza, tá bom. Tá bom, 500 mil e poucos, tá? Meio milhão, tanto faz, meio milhão de minutos, tá bom? É a mesma coisa, meio milhão de minutos. E você deixa 10 segundos estragarem isso. Então, veja que isso não faz sentido, tá bom? Veja que isso, você está entregando a opinião que você tem sobre si para outra pessoa. Você está entregando tudo que você construiu nessa sua vida, né, sobre como você se enxerga, as suas conquistas e tudo mais, para uma pessoa que nunca te viu, que não sabe nada sobre você, que não sabe o que você está passando para estar falando alemão, o sacrifício, o medo, a dedicação e tudo mais, para uma pessoa que não te conhece. Enfim, gente, o que eu quero dizer assim? Veja, reflita sobre o poder que você entrega para outra pessoa que você nem conhece. Eu entendo você querer que as pessoas com as quais você convive, os seus amigos, a sua família, o seu parceiro, sua parceira, seus filhos, que sim, essas são as opiniões que importam. Beleza, eu concordo. Mas de uma pessoa que você não conhece, gente, tanto faz se você falar errado, porque a questão é que você tem medo e aí você acaba não falando, tá? Então, prefere falar errado do que não falar, tá? Porque esses mini exercícios, né, do dia a dia, de você falar, de a pessoa te entender e você ficar feliz, é isso que vai lhe dar força, é isso que vai lhe mover para você seguir falando, tá? Então, encare o erro como algo tudo bem acontecer, porque com o erro você vai aprender.
eu quero agora eu quero propor um exercício com você, tá? Vamos fazer um exercício, tá? Se você tem aí o caderno junto com você, escreva o exercício lá, e se não, anote as instruções e depois você faz isso com calma, beleza? Mas o que ajuda a você vencer os seus medos e a sua insegurança é primeiro você se conscientizar o que você está com medo, né? Qual é o seu maior medo? E agora, eu não estou falando da vida, mas sim só do alemão, né? Porque a gente tem vários outros medos aí, mas bora focar só no alemão, beleza? Então, bora lá. Eu quero que você pegue um papel, é super importante você fazer isso à mão, tá? Pegue um papel e eu quero que você coloque todos os seus medos que estão entrelaçados com o alemão, tá? Ah, eu tenho medo de ir no supermercado e falar com o alemão. Eu tenho medo de perder, sei lá, o trem e ficar, sei lá, enfim, coloque os medos que você tem, tá? São coisas pessoais, são travas suas. Coloque os medos que você tem no papel para você se tornar ciente do tipo do medo que você tem, tá? É importante você realmente olhar para esse medo na sua frente, não só na sua cabeça, tá bom? E aí, eu quero, então, anote, tá? Eu vou falando e você vai anotando, tá bom? Senão você faz depois, tá? Então, crie essa lista dos medos, tá bom? Medos, situações, né? Nossa, será no cinema, no supermercado, conversando com o meu chefe, na rua pedindo informação? Qual é a situação que você poderia estar e que você está evitando, ou você tenta não tá tão frequente nessa situação porque você tem medo e você realmente não evita, né? Beleza. Aí, pense em tudo que pode acontecer, tá? Cria aí os seus medos na sua cabeça, tá bom? Então, escreva isso, tá? E aí, eu quero que você, dessa lista, você pegue os 3 medos maiores. Então, eu quero que você coloque uma nota de 0 a 10. 0 é sem medo e 10 é muito medo. Então, coloque de 0 a 10 qual é o medo maior, menor, enfim, coloque de 0 a 10 ao lado de cada medo a nota que você daria a esse medo, tá bom? E aí depois você pega os 3 maiores medos, tá? E separe eles, tá? Meu maior medo é esse e depois esse. Começa com o pior medo, beleza? Aí, beleza. Você tem agora os 3 maiores medos, tá? E aí eu quero que para cada medo você crie uma estratégia, tá? Então, assim, nossa, eu tenho medo de fazer isso, então eu vou aprender, sei lá, eu tenho medo de ir para o supermercado. Eu sempre travo quando eu estou no supermercado, porque eu sei que é muito rápido, agitado. Normalmente as mulheres do caixa são super chatas. E eu sinto que elas olham com um olhar de julgamento para cima de mim e eu não gosto. Então, você vai agora atacar esse medo e vai dizer assim: até daqui a 2 semanas eu vou atacar esse medo e eu vou fazer o que eu mais tenho medo, que é ir para o supermercado e conversar com a mulher do caixa. Tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. E você vai se preparar para isso. Então, você vai estudar vocabulário sobre supermercado. Você vai, talvez, anotar perguntas que ela poderia lhe fazer, que você poderia fazer, né? Do tipo, você tem trocado cartão ou em dinheiro? Você pode aprender os números, né? Porque ela vai dizer, 51 euros e 42 centavos. 51 Euro und 52 Cent. E você, o que é? E você não entende o que ela está dizendo. Então, se prepare, coloque um prazo, tá? E nesse dia, se você colocar o prazo daqui a 2 semanas, sei lá, dia 12 ou dia 14 de novembro, você vai para o supermercado e você vai fazer essa sua compra e você vai conversar com a mulher do caixa, beleza? E aí eu quero que você dê um número de 0 a 10 também. O quanto medo você acha que você vai ter, né? Então, será, nossa, é medo 10, né? E aí depois de ir ao caixa e falar com essa mulher, eu quero que você volte para a sua lista e dê uma nota para o que realmente você está
que você realmente viveu, tá? Então, o seu medo, é seu maior medo, né? Então, o medo 10. E aí, você foi para a caixa, foi para o supermercado, enfim, foi para lá, fez tudo. E aí, você viu que, na verdade, não foi isso tudo. Foi um 5, foi tranquilo, tá? Então, eu quero que você compare os seus medos para você ver que muita coisa a gente cria na nossa cabeça. Não é tão ruim como a gente acha que realmente é, tá bom? E aí, é isso que você vai fazer, tá bom? Então, você vai atacar o primeiro medo, depois o segundo e depois o terceiro, tá bom? E aí, você pode depois, se você tem muitos medos, você segue a sua lista, tá bom? Porque o que acontece, gente? Muitas vezes o nosso medo é maior na nossa cabeça, tá? Foi feita uma pesquisa em Harvard, os alunos, né, os estudantes lá que estavam lá e falaram assim, fizeram várias perguntas, na verdade. Eles falaram assim, eu quero que você imagine não conseguindo o estágio que você quer tanto. Eu quero que você imagine não passando na prova. Eu quero que você imagine não conseguindo isso, isso, isso. E eles foram dando notas, né? Tipo, foi de 0 a 5. 5 era o maior. E muitas pessoas, muitos alunos achavam que não conseguindo, por exemplo, um estágio ou reprovando uma prova, eles iam estar no nível 5 de tristeza, 5 de medo, 5 de dor. E aí, depois, eles viram que, na verdade, né? Aí, depois de um ano, eles começaram a acompanhar. Foi uma pesquisa demorada, assim, né? E aí, eles acompanhando os estudantes, eles viram depois que quando as coisas aconteciam de fato, os alunos colocaram notas menores, que eles já achavam que eles iam sofrer mais do que realmente sofreram. Então, o medo é tão grande na nossa cabeça, a situação é tão horrorosa, que quando você está lá, na verdade, não é tão ruim, mas você imagina que é muito ruim, né? Muitas vezes a gente fica adiando coisas, né, na nossa vida pessoal, assim, eu não vou fazer essa ligação porque eu tenho medo. Aí você faz a ligação e você vê, não foi tão ruim assim como eu achava que ia ser, né? Então, não vai ser tão ruim como você acha que vai ser, tá bom? Mas ataque o medo, porque assim, você só vai crescer quando sair da sua zona de conforto. Isso é fato. Se você continuar na zona de conforto, você não vai crescer. Então, ataque o medo, vá de frente e dê o seu melhor, tá bom? É super importante que você faça isso, né? Porque você precisa fazer do problema a solução. Se o seu medo é você ir para o supermercado, então a primeira coisa que você precisa fazer é ir para o supermercado, porque isso vai destravar vários outros medos, tá bom? Os maiores aprendizados, né, que eu tive na minha vida, os maiores sucessos que eu tive na minha vida aconteceram quando eu estava assim, tipo, no fundo, no fundo, no fundo. Você sabe que tudo na nossa vida é cíclico, né? Então a gente tá aqui em cima, a gente cai, a gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce, e tudo é muito cíclico. A nossa vida não é linear, né? A nossa vida é assim, ó, confusão, né? E eu, pessoalmente, os momentos que eu mais tive medo e tive mais insegura, desesperada, foram os que eu mais aprendi e mais cresci como ser humano. Então, assim, não deixe que o seu medo de falar alemão lhe trave, né? Começa a encarar, porque a maioria das pessoas não enfrenta os medos e continuam vivendo, estudando junto com os medos embaixo do braço e dizendo assim, eu vou falar inglês em vez de falar alemão. E aí ficam tristes porque não sabem falar alemão, porque estão falando inglês o tempo todo. Então, por favor, enfrente os seus medos, ataque os seus medos, faça a lista dos seus medos para dar prazo e crescer. Você precisa crescer. E quando você, tá? Super importante. Depois que você enfrentou o seu medo, que você foi para o supermercado ou fez o que você precisou fazer para enfrentar o seu medo, eu quero que você comemore. Eu quero que você olhe para essa situação e, em vez de você dizer assim, eu poderia ter feito melhor, você você comemora, você compra uma sobremesa gostosa para você, brinda com uma taça de vinho. Eu quero que você comemore, eu quero que você dance, eu quero que você pule, mas eu quero que você comemore a sua vitória, tá bom? É super importante. Porque
É super importante você comemorar a sua memória para fundamentar, para solidificar a sua base da autoestima. Com pequenas vitórias, a gente consegue colocar uma pedrinha em cima da outra e fazer uma base, né, muito forte para você construir em cima disso. As pequenas coisas que importam, tá bom? Então é isso que eu tenho para você hoje, tá? Faça esse exercício, depois sei lá, se quiser, mande foto da sua lista para mim, mande mensagem, compartilhe nos stories, nas mensagens, a sua experiência, que eu vou adorar receber a sua experiência para postar nos stories e dar força para outras pessoas, tá? Porque vocês precisam entender que vocês estão junto numa rede, né? Então, se você conseguiu superar o seu medo e você falar para outra pessoa que não foi tão difícil assim, e eu postar isso nos meus stories e várias outras pessoas leem isso, isso vai dar força para outras pessoas. Então, vocês vão dar forças para outras pessoas e isso é bem legal, tá bom? É isso que eu quero deixar para você. Tudo de melhor e estou esperando aí as conquistas de vocês, tá bom? Tschüss!